Eu sou o professor Guilherme e nesse vídeo nós vamos corrigir o seguinte exercício. A função f de x igual a 5 elevado a seno de x define a curva a seguir. Considere as informações descritas acima. Obtenha f' de x. Nós temos que obter a derivada da função f de x é igual a 5 elevado a seno de x. Observe que a expressão dessa função é uma composição de duas outras funções. A função 5 elevado a x e seno de x. Observe que seno 5 elevado a seno de x é, na verdade, eu substituir seno de x na expressão de 5 elevado a x. Então, a gente tem que é uma composição de funções, a função de dentro é a função seno e a função de fora é a função 5 elevado a x. Nós vamos usar, então, a regra da cadeia, que vai dizer o seguinte: nós temos que fazer a derivada da função de fora, e a derivada de 5 elevado a x é igual a 5 elevado a x logaritmo de 5. Isso é a derivada da função de fora, mas nós temos que calculá-la na função de dentro, que é a função seno. Então, vai ficar 5 elevado a seno de x logaritmo de 5. Tudo isso nós devemos multiplicar pela derivada da função de dentro, que é a função seno. A derivada de seno é igual a cosseno x. Pronto, a derivada da função é dada por esse produto aí. 5 elevado a seno x vezes logaritmo de 5 vezes cosseno x. Item B. Encontre a reta tangente T1 ao gráfico no ponto x igual a zero. Então, nós temos que determinar a equação de uma reta. Essa reta ela é tangente ao gráfico de T1 no ponto x igual a zero. Ponto x é igual a zero. Observe que f de zero é igual a 5 elevado a seno de zero, que é 5 elevado a zero, que é igual a 1. Então, na verdade, a nossa reta passa pelo ponto 0,1. Além disso, ela é tangente ao gráfico. Isso quer dizer que a gente pode determinar o coeficiente angular dessa reta ou a inclinação dessa reta através da derivada. A interpretação geométrica da derivada é justamente isso: o coeficiente angular da reta tangente. Então, como nós estamos fazendo reta tangente quando x é igual a zero, o coeficiente angular A é a derivada quando x é igual a zero. Então, substituindo x igual a zero na expressão da derivada, nós vamos ter 5 elevado a seno de zero vezes logaritmo de 5 vezes cosseno de zero. Bom, seno de zero é igual a zero e 5 elevado a zero é igual a 1, vezes logaritmo de 5, que é uma constante, vezes cosseno de zero. Cosseno de zero é 1, então nós temos que a derivada no zero é igual a logaritmo de 5. Então, a nossa reta, que é y, é igual a ax mais b, eu já sei que o a é igual a logaritmo de 5. Para determinar b, eu uso que a reta passa pelo ponto 0,1. Quando x é igual a zero, o y, que é a resposta da conta, é igual a 1. Pronto, 0 mais b é igual a 1, então b é igual a 1. A equação da reta tangente na forma reduzida, que foi a forma que eu escolhi trabalhar, é logaritmo de 5x mais 1. Letra C. Em quais os pontos as retas tangentes T2 e T3 são horizontais? Escreva as equações de T2 e T3. Primeiro passo é interpretar quem são essas retas T2 e T3. Nós estamos falando de pontos do gráfico cuja reta tangente é horizontal. Visualmente são esses pontos mais altos aqui, porque a reta tangente nesses pontos é horizontal, coeficiente angular 0. Só que todas essas retas tangentes a esses pontos estão na mesma altura. Então, nós temos ali uma única reta que é tangente a todos esses três pontos que estão aí no desenho. Bom, então, é uma reta horizontal que é tangente a alguns pontos aí do gráfico.
nós temos mais uma reta horizontal que é tangente a pontos do gráfico, que é uma reta lá embaixo. A reta tangente a esses pontos é uma reta horizontal também. Visualmente, né, esses são os únicos pontos que têm retas tangentes horizontais, né? Bom, no desenho só está desenhado alguns, né, mas são infinitos pontos. Então nós temos que determinar quem são esses pontos lá em cima e quem são esses pontos que passam pela reta ali de baixo. Nós vamos nomear essas retas de T2 e T3. Então nós vamos ter infinitos pontos para a reta T2, são pontos do gráfico cuja reta tangente é horizontal, e a reta tangente horizontal é a reta T2, e a reta de baixo que é T3, que são infinitos pontos cuja reta tangente é T3. Pergunta: quem são esses pontos e quais são as equações dessas duas retas? Bom, para determinar esses pontos nós vamos usar o seguinte fato: se a reta tangente nesses pontos é horizontal, nós temos que a derivada nesses pontos é igual a zero. Por quê? Porque a derivada dá para a gente justamente a inclinação ou coeficiente angular da reta tangente. Retas horizontais têm coeficientes angulares zero. Então a gente está buscando pontos cuja derivada é igual a zero. Então nós vamos resolver substituindo a expressão que a gente obteve da derivada, 5 elevado a seno de x, cosseno x, vezes logaritmo de 5 é igual a zero. Então nós temos que resolver essa equação. Observe que nós temos um produto de 3 fatores dando zero. O fator logaritmo de 5 é diferente de zero, que é uma constante não nula. E 5 elevado a qualquer número nunca vai dar zero também. Então, esse fator é diferente de zero. Então, o produto de 3 fatores dá resposta zero, um deles vai ter que ser zero. Então, só sobrou que cosseno de x tem que ser zero. Para resolver cosseno de x sendo zero, vamos lembrar do ciclo trigonométrico. Quem são os pontos do ciclo trigonométrico? Está escrito o cosseno é igual a zero. Lembrando que o cosseno no ciclo trigonométrico mede o deslocamento horizontal, né? Então, quem são os pontos cujo cosseno é zero? Nós temos π sobre 2, mas não só o π sobre 2. Qualquer outro arco que para em cima do π sobre 2. Então, nós temos que considerar as possibilidades de voltas completas que a gente pode dar a partir do π sobre 2. Tanto no sentido positivo, quanto no sentido negativo. Então, é π sobre 2, mais qualquer múltiplo de volta inteira. Então, múltiplo, aí a gente utiliza a constante k. K pertencente a z. K pode ser positivo para indicar voltas no sentido positivo ou negativo. Bom, mas tem mais um ponto lá embaixo, que é o ponto 3π sobre 2. E ele tem também a propriedade do cosseno ser zero, mas não é só ele, é qualquer outro arco que para em cima dele. Por isso, mais múltiplos de voltas inteiras de 3π, de 2π, né, dando voltas inteiras ali a partir de 3π sobre 2. Então, esses são os pontos. Nós temos um conjunto infinito de pontos aqui em cima, mais um conjunto infinito de pontos ali embaixo. Se a gente substituir, por exemplo, x igual a π sobre 2 na expressão da função, nós vamos ter que quando x é igual a π sobre 2, o y é 5 elevado a seno de π sobre 2, que é igual a 5 elevado a 1, que é igual a 5. E nós pegamos um aqui embaixo, pode ser o 3π sobre 2, se a gente jogar na expressão da função 3π sobre 2, seno de 3π sobre 2 é menos 1, então vai ficar 5 elevado a menos 1, que é igual a 1 quinto. Então, esses pontos aqui de cima, as imagens desses pontos aqui de cima, são todas iguais a 5. Por que eu não preciso fazer os outros? Porque observe
que todos os outros pontos vão ser múltiplos, vão ser π sobre 2, mais múltiplos de 2π. E a função seno ela é periódica de período 2π. Isso quer dizer que na função seno, se você soma 2π a um arco, pode ser uma, duas, k vezes, você sempre obtém o mesmo resultado. Isso é uma característica da função seno. Ela é periódica de período 2π. Então, todos os outros pontos, não só o π sobre 2, mas todos os pontos dessa forma, vão ter imagem 5. E eles são os pontos, então, da reta de cima. E nós já também descobrimos que a reta de cima, que é a reta T2, a altura dela é 5. Então, qual é a equação de T2? Y é igual a 5. Essa é a equação de T2. Quem são os pontos cuja reta tangente é T2? Então, vamos lá, pontos. É um conjunto de pontos, né? É um conjunto de pontos x pertencente a R, tal que x é igual a π sobre 2 mais qualquer múltiplo de 2π, com k pertencente a z. A reta T3, a equação dela, a altura, nós acabamos de descobrir que é 1/5. Então, y é igual a 1/5. Essa é a equação da reta T3. Quem são os pontos sobre ela? X pertencente a R, tal que x é igual a 3π sobre 2 mais qualquer múltiplo inteiro de 2π, tá? Pertencente a z. Bom, então resolvemos esse item C. Por último, utilizando informações do quadro acima, os resultados finais das resoluções de cada questão e o link, aí tem um link aí do GeoGebra, verifique através de um único gráfico os resultados que você obteve. Fazendo o gráfico no GeoGebra, nós temos a ilustração dos nossos resultados. Primeiro, a função f é a função y elevado a, 5 elevado a seno de x, o gráfico está feito aí de verde. Bom, e a gente obteve a reta y igual a 5, que é essa reta horizontal mais acima. Observe que realmente ela tangencia os pontos do gráfico lá naqueles pontos mais altos. E obtemos também a reta y igual a 1/5, que é essa reta que está desenhada aqui embaixo, e ela realmente tangencia pontos do gráfico que estão lá embaixo, confirmando aí os nossos resultados.